Cara, ansiedade pré-prova é um porre e eu sei disso por experiência própria. Eu tive uma crise de ansiedade assim que eu nunca tive na vida na prova do TJSP do ano passado. Eu consegui aprovação nas 2 provas do TJSP dentro das vagas, mais de 90% de acerto, foi um resultado excelente. Mas a minha cabeça, coitada, ela sofreu muito. Mas eu consegui, de certa forma, contornar isso o suficiente para que não me impedisse de conseguir o que eu queria, que era a minha aprovação. A gente sabe que é muito comum as pessoas chegarem preparadas no dia da prova e o psicológico destruir a capacidade da pessoa de fazer a prova e ela acaba sendo reprovada por causa disso. Conheço incontáveis histórias. Porém, hoje eu vou contar um pouco aqui da minha história e eu gostaria de conseguir compartilhar com você formas de você evitar que isso aconteça com você, para você chegar lá no 100% no dia da prova, no dia 8 de setembro, que inclusive é o dia do meu aniversário, e eu vou estar torcendo para a sua aprovação. Espero também que depois que você for aprovado, você volte aqui no meu canal e deixe nos comentários falando que você foi aprovado. Vai ser muito gratificante para mim saber que vocês conseguiram. Eu sempre fui uma criança ansiosa, desde bem pequeno, assim, sei lá, 5, 6 anos de idade. Quando ia ter passeio da escola, na noite anterior eu não dormia, eu virava a noite inteira acordada. E não é de propósito, obviamente, é que eu era muito ansioso, eu ficava na cama imaginando o tanto que ia ser legal o passeio e construindo cenários na minha cabeça de quanto ia ser uma aventura. Eu sempre fui uma criança muito criativa, então aquilo ficava um monte de informação na minha cabeça e eu não conseguia dormir. E assim cheguei na adolescência, né? E na adolescência as coisas, elas são aumentadas, os sentimentos, as sensações, e fui um adolescente extremamente ansioso. Demorei para perceber que eu era ansioso, porque às vezes a ansiedade ela se camufla, né, em comportamentos que a gente não percebe. As pessoas falam, nossa, você é tão calmo, nossa, você é tão quieto, tal, não sei o que, mas por dentro o ansioso sabe como que tá a mente do palhaço, né? O negócio é a loucura total internamente, só que às vezes a gente não coloca isso para fora, às vezes é justamente por isso que a gente acumula ansiedade, falta de conseguir extravasar, falta de conseguir se expressar. Mas enfim, fui uma criança ansiosa, fui um adolescente ansioso e não teria como ser diferente, né? Me tornei um adulto ansioso. Hoje eu tenho muito mais consciência da minha ansiedade, muito mais percepção, muito mais sensibilidade e busco formas de estar constantemente reduzindo ela, trabalhando ela ali, lidando com ela, né? Tentando me conhecer melhor, tentando conhecer os mecanismos da minha cabeça que fazem com que toda essa ansiedade seja produzida, que eu sinta medo, que eu sinta insegurança nas situações, que isso seja sempre interpretado dessa forma pela minha cabeça, né? E que isso é convertido em ansiedade, enfim. E aí a ansiedade se converte em vários outros comportamentos que nos prejudicam. Na prova do TJSP, quando chegou, sei lá, 4 semanas antes, a ansiedade já deu uma boa subida. Eu estava praticando bastante esporte, eu estava fazendo bastante coisa ao ar livre, porque eu sabia que isso era importante para a ansiedade. Estava na medida do possível tentando comer melhor, não estava conseguindo muito, mas eu me esforçava bastante. Só que quanto mais perto chegava, mais foi subindo a ansiedade e mais capacidade de controlar ela eu fui perdendo. Até que chegou o dia da prova e no dia anterior eu até considerava que eu estava bem, assim. E talvez eu até tivesse, mas aconteceu imprevisto no dia da prova. Eu já comentei aqui em outras situações, a prova veio inesperadamente difícil. Ela veio com uma dificuldade que não havia sido registrada até então em nenhuma prova do TJSP. E é importante eu falar isso porque isso pode acontecer de novo. E aí o que aconteceu foi que eu sentei lá no dia da prova e eu comecei a fazer a prova e eu percebi que a prova estava diferente. Por sorte, eu deixei exatas pro final, que eram as matérias, as duas que estavam mais difíceis. Só que a prova já estava bem maior do que o normal. Eles fizeram um cálculo lá de proporção de linhas na prova. Se eu não me engano, a prova estava 20 ou 30% maior para você resolver no mesmo tempo. Então eu já cheguei no final da prova cansado e inseguro, né? Então já estava afetado. Quando eu fui fazer matemática e RLM, a prova estava muito difícil. De cara, eu não sabia uns 2 exercícios de matemática e 3 de RLM, que eu já sabia que eu não ia conseguir resolver. Eu consegui fazer os de matemática, por incrível que pareça, e os 3 de RLM foi os 3 que eu errei numa dessas provas, né? Na outra eu acabei gabaritando as 2, mas qual que foi a síncope, a loucura que me deu ali? Eu sabia de tanto fazer simulado que eu sempre gabaritava matemática e RLM. Eu realmente gabaritava. Em todos os simulados eu gabaritava matemática e RLM. Eu não errava a questão de matemática e RLM da Unesp, principalmente as do nível do TJSP. Só que essa prova veio muito mais difícil que o normal. Então, quando eu cheguei lá naquela matéria e eu percebi que estava muito mais difícil, qual que foi a conta que eu fiz? Eu tô acostumado a conseguir mais de 90 pontos gabaritando essas matérias. Se eu perder 3 questões de RLM e 2 de matemática, já são 5 pontos. Eu não vou bater 90 a mais. Se eu não bato 90 a mais, eu não passo dentro das vagas. Se eu não passo dentro das vagas, foi-se lá todo o meu planejamento, toda a minha expectativa, todo o meu plano. É que meu plano sempre foi isso, fazer mais de 90 para passar direto dentro das vagas e ser chamado mais rápido. E aí bateu o desespero, começou a me dar tremedeira, suador, fiquei todo gelado, foi uma loucura. E
ainda faltava 2 matérias para acabar a prova. Apesar de tudo, pelo menos eu deixei isso pro final. Teve gente que começou por exatas e começou a prova passando pelo que eu passei no final. E aí a pessoa cagou a prova inteira dela. Então já fica a minha dica aí, deixa exatas pro final. Acho que vale muito a pena fazer isso, tá? E aí, eu consegui ir fazendo questão a questão, pulando as que eu pulei essas 5 que eu falei, resolvi todas as outras, depois eu voltei para elas. No final acabou a prova e as 3 de RLM eu não consegui resolver porque era questões de sequência que demorasse lá 15 minutos para resolver cada uma, porque tinha que fazer muita tentativa e erro. Eu não consegui fazer, eu chutei as 3, errei as 3, mas eu consegui a aprovação, consegui 91 pontos, no final deu tudo certo. Só que essa experiência de ter uma crise muito forte de ansiedade, e realmente foi muito forte, mano, foi muito forte. Teve um momento ali que eu achei que eu não fosse conseguir terminar a prova, e eu ainda precisava passar as questões pro gabarito. Eu não gostaria que você tivesse que passar por isso, que ninguém tivesse que passar por isso. Então eu acho que é importante a gente realmente lidar com a ansiedade já agora, entendeu? Tá faltando aí 1 mês para a prova ainda, um pouco mais, né? 5 semanas. Já começa a controlar a sua ansiedade agora. Como? Cara, atividade ao ar livre, se for possível, né? Se não, alguma atividade física, qualquer que seja, tá? Se você conseguir tirar algum tempo do seu dia, eu não diria nem para meditar, mas tentar fazer algum exercício de esvaziamento mental para desacelerar, para melhorar a forma como você dorme. Se você conseguir fazer isso antes de dormir, fazer meio que um relaxamento ali de poucos minutos, 5, 10 minutos, de um exercício de desacelerar os seus pensamentos. Às vezes dá para fazer isso lendo, desde que não seja uma leitura muito estimulante, seja uma leitura que mais te acalme. Vai ser bem interessante para você não começar a empilhar essa ansiedade, chegar no dia da prova desesperado, tá? Tem uma coisa que muitas vezes acontece e que é meio que inevitável, que é a gente colocar um peso muito grande numa prova só. Eu fiz isso e mesmo assim ainda eu acho que foi um pouco diminuído, porque houve, né, 2 provas do TJSP consecutivas, uma no próximo mês teve outra. Então isso diminuiu um pouco do peso. Porém, eu coloquei meio que toda a minha expectativa nessa prova e para nossa cabeça isso é muito ruim. Então se existia a possibilidade de você lidar com essa informação de alguma forma melhor, não achar que a sua vida vai acabar se você não passar essa prova, eu acho que pode ser bem positivo. Outras coisas que a gente pode fazer para controlar a nossa ansiedade é criar mecanismos objetivos de lidar com as nossas inseguranças em relação à prova. No caso da prova da JSP, eu gravei um vídeo há algumas semanas, que está aqui ainda, se você for nos vídeos você vai ver, sobre grifos estratégicos para você fazer uma revisão de véspera para a sua prova. Assiste aquele vídeo, porque ele vai te dar uma segurança muito, 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 muito grande para a revisão que você vai fazer um dia da prova. A prova é no domingo, no sábado, você vai pegar essas anotações, você vai ler elas, e eu te garanto que vai reduzir a sua ansiedade, porque naquelas anotações vão estar todas as coisas que você costuma esquecer, os prazos que você costuma confundir, os casos de impedimento e suspeição que você costuma confundir. Todas essas coisas vão estar nessas anotações, e ler isso, inclusive você pode ler antes de entrar na prova. Você está lá na frente do lugar, você está com as folhas lá, fica lendo e entra para a prova logo depois de ler. Eu fiz isso, deu certo. Isso ajuda bastante, tá? E nesse vídeo que eu falei sobre revisão pré-prova também, eu comentei com você sobre o aulão presencial que vai acontecer lá em São Paulo, dia 1º de setembro, uma semana antes da prova. A gente vai fazer esse aulão presencial que é para ajudar a galera a realmente conseguir a aprovação com informações estratégicas, com professores especializados, os nossos professores aqui da Brabo, que vão trazer o melhor do melhor para você conseguir refrescar na sua memória os conceitos mais importantes para conseguir a sua aprovação no TJSP. Eu vou deixar aqui no primeiro comentário um link, você pode clicar lá e adquirir o seu ingresso, tá? Vai acontecer na cidade de São Paulo presencialmente, e por esse motivo os ingressos são limitados, então não deixa de adquirir o seu ingresso. Agora, voltando para a questão da ansiedade, eu tenho essas experiências que são pessoais, que já foram algumas experiências de ansiedade na vida, e a vida me ensinou que não adianta lidar com a ansiedade na hora. Na hora que eu tava ali na prova, que eu tava tendo a crise, beleza, você pode fazer um exercício de respiração, você pode ir no banheiro lavar o rosto, você pode beber água, eu fiz tudo isso, mas a hora que estoura a panela de pressão ali, fica difícil controlar, então não deixa chegar nesse ponto, tá? Considera as coisas que eu falei aqui pra você, e também, se for o caso, pesquisa mais coisas sobre essa questão da redução da ansiedade. Tenho certeza que isso vai ser muito positivo para você. E também, se for possível, ajudar outras pessoas, não deixa de deixar aqui nos comentários alguma técnica, alguma mensagem, algum pensamento que você saiba que pode ajudar as pessoas a reduzirem a ansiedade, a lidar melhor com essa chegada da prova. Às vezes você é uma pessoa que já fez mais provas, você tem mais experiência com isso, você pode ajudar alguém, então acho que seria muito positivo a gente poder conversar aqui nos comentários sobre isso. Se você é concurseiro e não está inscrito no canal, não deixe de se inscrever. Por esse vídeo é isso, muito obrigado por ter ficado comigo até aqui e um forte abraço.